sou eu que estou apertando aqui. Estou adiantando a entrevista do Dr. Souza. Falar em tempo regulamentado, doutor Aragão. Doutor Aragão. Os náuticos, né, pô? Ah, faltando sacar esse detalhe. Você que está mexendo ali, honra de recebê-los hoje para a palestra Espiritualidade na Cardiologia, com o Dr. Antônio Carlos Sobral de Souza, que irá dividir sua vasta experiência no tema e trazer esclarecimentos importantes para o público leigo sobre a relação da espiritualidade e as doenças cardiovasculares. Para compor a mesa, nós convidamos inicialmente o conselheiro Carlos Pina de Assis, neste ato, também representando o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Dr. Flávio Conceição. Convidamos também o excelentíssimo senhor Procurador-Geral, Dr. João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo, do Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe. O médico Dr. Milton Souza de Santana, coordenador de Serviço Médico e Odontológico do TCE Sergipe. O excelentíssimo senhor professor Dr. Antônio Carlos Sobral de Souza, cardiologista, palestrante desta manhã. Uma vez composta a mesa, nós passamos a palavra ao doutor conselheiro Carlos Pina de Assis. Bom dia às queridas colegas de trabalho do Tribunal de Contas do Sergipe
e que atuam nas mais variadas atividades que o tribunal desenvolve. Mas, especialmente, quero me dirigir àquelas e àqueles que compõem o corpo médico, que é um corpo médico excepcionalmente qualificado e, além disso, muito conceituado no concerto das atividades de apoio que nós fomos, aos poucos, construindo aqui em Sergipe, nas instituições e nos poderes. Talvez tenhamos sido os primeiros a montar uma estrutura tão significativa e tão operacional como é o Serviço Médico do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Devemos isso, em grande parte, a um dos nossos colegas de trabalho mais antigos. Ele não é mais velho, nem mais antigo do que eu aqui no tribunal, mas é meu amigo e meu médico há muitos anos. Me refiro ao doutor José Aragão Figueiredo. Mas tivemos um outro luminar aqui. O senhor chegou e encontrou essa casa bem arrumada, porque nós tínhamos um colega, querido amigo, a quem eu tratava de mestre, e ele me corrigia, fazendo referência a uma relação de amizade também muito profunda que tinha com um grande sergipano, com o ex-deputado, ex-prefeito de Aracaju, por mais de uma vez, Godofredo Diniz Gonçalves. Eu, quando me reportava ao meu já então colega, José Carlos de Souza, e o tratava de mestre, ele fazia a mesma correção que o senhor Godofredo Diniz fazia a ele quando ele o tratava de mestre. Dizia mestre e amigo. Permitam-me fazer essas referências a propósito do que nós desempenhamos aqui no tribunal e do que nos dá tranquilidade no dia a dia do nosso trabalho. Mas me façam também a gentileza de imaginar o que são cerca de 36 anos em que eu estou aqui. E não é por virtude. Eu cheguei aqui muito cedo. Cheguei aqui exatamente aos 36 anos de idade. Numa modificação que talvez tenha sido a mais radical que o tribunal já enfrentou. Nós substituímos exatamente aqueles conselheiros mais antigos, que estavam se aposentando quase que simultaneamente, restando 2 que nos orientaram aqui na nossa chegada e que nos ajudaram a construir o tribunal tal como ele é hoje, inclusive fisicamente. O tribunal tinha instalações muito modestas, tinha atuação muito tímida, eu diria, mesmo diante da timidez que era o Estado de Sergipe naquela ocasião. Desculpa. O fato é que esses 2 restantes, 2 excepcionais conselheiros com quem eu trabalhei ainda há alguns anos, eram o já mencionado conselheiro José Carlos de Souza
não por acaso, pai de Antônio Carlos e de Paulo, e Juarez Alves Costa. Homens de formação diferente um do outro. Um era jurista e professor, o outro era professor e economista. Mas criaram as bases dessa casa que nos recebe hoje, e é a eles a quem o presidente Flávio Conceição me pediu que dedicássemos essa atividade que vamos desenvolver hoje com um dos luminares da medicina de Sergipe, o professor Antônio Carlos Sobral Souza, a quem sempre e até hoje me refiro como Dr. Antônio Carlos, que era assim que o tratava a sua veneranda mãe, Dona Maria Clara Sobral Souza. Faço essas referências que não são exclusivamente de ordem pessoal. São referências da história das instituições públicas de Sergipe. Aqui no tribunal, nós não apenas certificamos a boa ordem da administração pública. Nós aqui no tribunal registramos a história da administração pública de Sergipe. Esse é um desses momentos que, aparentemente singelos, são uma parte significativa da história. E mais do que isso, são um exemplo para os demais órgãos, para as demais instituições, para os demais poderes públicos do nosso estado de Sergipe. É por isso que estou aqui. Não apenas para homenagear o ilustre professor, querido amigo, confrade de duas academias, da Academia Sergipana de Educação e da Academia Sergipana de Letras, mas quero assinalar que o que se faz aqui não é apenas o reconhecimento pelo Tribunal de Contas da proficiência profissional, científica, pessoal do médico Antônio Carlos Sobral Souza. É também o momento de declarar o orgulho de que ele se vincule, e essa vinculação é especialmente cara a todos nós, cardiologicamente, pelo coração, ao Tribunal de Contas. Estamos reunidos hoje aqui para ouvir uma aula, para ouvir ponderações, para ouvir conselhos. E seria necessário, eu tenho aprendido isso com o procurador Bandeira de Melo, que os conselheiros ouvissem, como ouvimos dele, quase que diariamente, conselhos que nos orientem ainda mais do que estamos orientados pela Constituição e das leis. Recebi um dia, e me lembro até onde, numa homenagem que lhe foi prestada quando eu era presidente da Tricom, e o principal homenageado foi exatamente José Carlos Souza, nos 10 anos de fundação da Tricom, em Goiânia, Goiás, estado onde foi fundada a Tricom, há 30 anos atrás. Homenageamos Zé Carlos, e ele é que acabou me presenteando com um livro que eu tenho até hoje,
Raquel usa mais do que eu. Meus filhos usam mais do que eu. Mas eu tenho até hoje, que é um livro primoroso, clássico, de provérbios e de ensinamentos de sabedoria de André Comte Sponville, que é uma lembrança que nós guardamos de Dona Clara e de José Carlos com muito carinho até hoje. Pois bem, desculpa, por uma dessas coincidências da vida, eu estou lendo alguém que cita Sponville, alguém que, muito jovem, como é o caso da maioria das senhoras que estão aqui, sobretudo, fazem história com conselhos, com brocardos, com ditados que passam a ser parte da sabedoria popular no Brasil e no mundo. Eu estou lendo um livro de um jovem prelado, jovem arcebispo auxiliar da Diocese de Versalhes, na França, recentemente publicado em Paris, chamado Rebâtir ou Laisser tomber, onde nós temos uma série de ensinamentos assim, ensinamentos paralelísticos, ensinamentos que pegam de um fato para chegar a uma conclusão sempre edificante, que é o caso deste livro de Dom Bruno Valentin, a quem eu não conheço pessoalmente, mas tem um jovem bispo de 50 anos de idade, que é uma grande promessa. Vocês ainda vão ouvir falar desse homem. É uma grande promessa da Cúria francesa e da Igreja Católica Mundial. Foi uma dessas coincidências. Eu andava procurando o livro de Sponville, Raquel tinha colocado em outro lugar, mas encontrei neste livro do Dom Bruno Valentin alguma coisa que me tocou muito do ponto de vista da espiritualidade, que é um dos nossos assuntos hoje. A espiritualidade como apoio, como complemento das terapias a que eu desejo que todos se eximam de ter que fazer, mas que na minha idade é terapia permanente agora é diariamente. O doutor Souza e o doutor Aragão sabem disso. E a cabeça ajuda, e o espírito ajuda, e a alma ajuda. Não podemos abrir mão da ciência. Não podemos partir de pressupostos que sejam inadequados diante de conclusões científicas. Não devemos, sobretudo, porque o castigo chega, não devemos, sobretudo, menosprezar a ciência e querer fazer da ciência um proselitismo que acaba não dando certo até politicamente. Prestem atenção nisso que o amigo, o companheiro de trabalho, o conselheiro mais velho tem a lhes dizer. É preciso respeitar a ciência. É preciso considerar o que está cientificamente comprovado, porque até a política não perdoa quem não tomar essa atitude. E não há nada mais plástico, mais móvel, mais resiliente do que a política. Mas nem a política perdoa. Faço essas considerações porque estou aqui muito mais como aluno, muito mais como ouvinte do que vamos escutar. Será sempre, eu tenho certeza,
uma aula de qualidade internacional, é o que eu tenho dito a ele sempre, do professor Dr. Antônio Carlos Sobral Souza. Lhes peço que relevem o discurso que faço, e o discurso que normalmente seria muito mais concentrado do que este que estou a desenvolver e já prestes a encerrar, mas que tem esse duplo significado. Nesta casa, que é a parte do tribunal dedicada ao saber, à ciência, que é a ciência de um modo geral, de onde partimos para fazer, e doutor Antônio Carlos nunca nos negou a participação, participou de meia dúzia de lives aqui, quando nós estávamos absolutamente separados, estrategicamente nos falando apenas de forma virtual, mas em que ele esteve aqui na casa, virtualmente, através das lives, dos webinários que fizemos. Foram 51 atividades que fizemos, das quais ele participou, mesmo estando naquele momento de maior gravidade da pandemia, nunca nos negou a participação e os ensinamentos que hoje vem arrematar, graças a Deus, pessoalmente. É isso que temos a comemorar também. Alguns ficaram pelo caminho. Muitos de nós sofreram severas restrições pessoais e até riscos de vida durante a pandemia. Mas hoje estamos aqui comemorando o nosso reencontro, comemorando a excelência da medicina de Sergipe e do Brasil, comemorando, afinal, que para isso tenhamos que fazer uma coisa tão prazerosa como é celebrar a existência de alguém que vem nos falar, que vem nos aconselhar, que vem nos orientar e que faz parte da nossa família. Muito obrigado. Obrigado, doutor Carlos Pina. Eu quero ainda, Souza, fazer as referências aqui a pessoas que estão ao nosso lado e que não referi no meu discurso. A diretora Anistela Barreto Hollenberg Porto, ao diretor Abacuque Vilacorte, que está lá também e que desenvolve essa atividade de aproximação com a sociedade sergipana, e de todos e de todas que aqui estão com essa disposição que também me traz de ouvirmos uma aula magna da Escola de Contas José Amado Nascimento, aqui sob o comando hoje, e aí é comando mesmo, comando como deve ser o comando magisterial, comando de professor, do professor Dr. Antônio Carlos Souza. Com os agradecimentos ao conselheiro Carlos Pina, nós vamos desfazer a mesa, conselheiro, pedindo que o professor Zé Carlos Souza, por favor, permaneça, que logo em seguida ele fará a palestra. Antes da palestra do Dr. Zé Carlos Souza, Antônio Carlos Souza, a lembrança do professor Zé Carlos, né, doutor Pina, que faz com que a gente marque antes. Então, o doutor Antônio Carlos Souza é doutor em cardiologia pela USP São Paulo, é membro da of American College of Cardiology, professor titular de medicina e do programa de pós-graduação da UFS,
coordenador de cardiologia do Hospital São Lucas, em Aracaju, membro das academias sergipanas de Medicina, de Letras e de Educação, além de escritor. Professor Souza, por favor. Bem, bom dia a todas e a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer, sensibilizado, né, as palavras carinhosas a meu respeito, né, que seguramente é fruto da grandeza de espírito do meu querido paciente, né, confrade de duas academias e amigo de meu pai, o conselheiro Carlos Pina de Assis. Gostaria também de agradecer o honroso convite de voltar aqui a essa casa do meu querido colega Dr. Aragão, né? E, logicamente, agradecer também ao Dr. Milton Bandeira e os demais presentes de estar aqui para discutir um tema tão importante como o que vamos falar, que é exatamente quais seriam as estratégias de prevenção e tratamento das doenças cardiovasculares. Então, pessoal, eu não tenho nenhum conflito de interesse com o que eu vou falar, a não ser o de ser apaixonado por esse tema. E eu queria chamar a atenção de vocês que as doenças cardiovasculares se constituem na principal causa de morte do Brasil e do mundo. Vocês vejam que esses dados são de 2017, quer dizer, antes da pandemia, e veja que naquela época já morriam quase 400 mil pessoas por ano aqui no Brasil de infarto e derrame. Então, vocês vejam que nós estamos no 3º ano da pandemia, que está matando aí próximo de 700 mil pessoas, que é muita gente, mas infarto e derrame matam muito mais gente. E veja um detalhe interessante, que isso nem sempre foi assim. Vocês vejam que na década de 1900, mais ou menos, as mortes nos Estados Unidos por doenças cardiovasculares eram representadas apenas por 10% das mortes. Em 1940 já deu um salto para 25% e atualmente está em torno aí de 31%. E aí, quais são as causas disso? Por que morre tanta gente de doença cardiovascular? Aqui, prezado conselheiro Carlos Pina, eu diria que a Segunda Guerra Mundial tem a ver com as doenças cardiovasculares. E veja por quê. Esse indivíduo aqui, que é o capitão de fragata Harold Schätz, a bordo desse submarino aqui, que era chamado de U-Boat, o 507, né? Ele mirou no seu telescópio aqui nas costas de Sergipe, né, precisamente na noite de 15 de agosto de 1942, e torpedeou esses 3 navios mercantes, o Baipendi, o Araraquara e o Aníbal Benel. E no dia seguinte, mais 2 navios, conselheira Angélica, foram também torpedeados ali na costa da Bahia. Isso teve uma comoção muito grande e o Brasil terminou entrando na Segunda Guerra Mundial. Bem, toda guerra tem seus líderes. Aqui são os líderes dos vencedores, né? Que foi o general Charles de Gaulle, da França, o presidente americano Franklin Roosevelt, o grande, talvez, o grande artífice de vencer essa guerra, que foi o premier inglês Winston Churchill, Stalin. Naquela época, lembre que a Rússia era aliada, agora está do outro lado, mas é assim que acontece na história, né? Então, a Rússia fazia parte. E aqui são o lado do eixo, né? Quer dizer, dos agressores, que era liderado por Hitler, e tinha o premier italiano Mussolini e o imperador Hirohito. Então, o que é que vocês imaginam se um desses indivíduos aqui morresse por uma dessas doenças cardiovasculares? Provavelmente ia chamar a atenção do mundo. E foi o que aconteceu. Vocês vejam que o presidente Roosevelt sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral, em 1945,
E pasmem, pessoal, no dia da sua morte, a pressão dele, Aragão, era 300/190, né? Ou seja, tudo bem, conselheira? Ou seja, 30/19. Você veja que é uma pressão altíssima. Não é? Então, hoje em dia, você já imaginou alguém com uma pressão de 300/190? Veja o que o médico dele, particular, dizia sobre a pressão dele. Aqui é o mapa de pressão dele ao longo dos anos, quando ele entrou ali na Casa Branca, vocês vejam. O médico dizia que isso aqui é uma pressão normal para um homem da idade dele. Então, ter pressão alta, inclusive hipertensão, ela era chamada de hipertensão essencial, porque achava que era importante para manter fluxo cerebral e assim por diante. Ele chegou a ser examinado por um cardiologista de Bethesda, que também achou aquilo perfeitamente normal. Você veja, a pressão dele era acima de 15, 16, ia lá em cima e assim por diante. Aqui, na famosa conferência de Yalta, logo ali depois da guerra, em que eles estavam dividindo ali a Alemanha e vai para lá, vocês vejam que Roosevelt, aqui, se você ver o detalhe, está com um cigarro aqui na mão. Quer dizer, além de ser hipertenso, ele também era tabagista. E, finalmente, ele morreu, e não precisa dizer a comoção que foi nos Estados Unidos. No ano seguinte, quer dizer, assumiu logo o governo o presidente Truman, e no ano seguinte, ele criou o Instituto Nacional de Saúde, Instituto Nacional do Coração nos Estados Unidos, que passou a integrar o Instituto Nacional de Saúde, que fica em Bethesda. E aí ele convocou um dos cardiologistas mais famosos do mundo, professor da Harvard, que é o professor Dudley White, o Paul Dudley White, para coordenar uma comissão nacional para tentar entender por que é que o presidente morreu de doença cardiovascular, o que é que levava a essas mortes. Então, eles tiveram, Aragão, uma sacada muito inteligente. A Harvard fica em Boston. Perto de Boston tem uma cidade chamada Framingham. Essa aqui é a vista aérea da cidade. E eles resolveram, pessoal, pegar um percentual, um grupo daquela população de mais ou menos 5 mil, quase 6 mil pessoas, e começaram a acompanhar, conselheira Angélica, do ponto de vista de exames laboratoriais, exame físico, pressão, etc., para tentar entender o que é que fazia aquelas pessoas morrerem. Então, vocês têm uma ideia, em 2002 você já estava na 3ª geração desse estudo, hoje em dia nós já estamos na 4ª, e uma série de coisas que a gente sabe hoje em dia da medicina deriva desse estudo. Então, vocês vejam que em 1961, foi publicado esse artigo em que eles chamavam de fatores de risco para doenças cardiovasculares. Então, eles começaram a mostrar, conselheiro aqui, que a hipertensão, dislipidemia, tabagismo, diabetes, obesidade, idade e história familiares constituíam fatores de risco para o infarto do miocárdio e para o derrame. Então, coisa que a gente sabe isso hoje em dia, mas a primeira noção disso ocorreu em 61. Então, hoje em dia, a gente sabe que nós temos 2 grupos de fatores de riscos. Os não modificáveis, que a gente não tem como agir. Primeiro, história familiar. E aqui eu queria fazer um parênteses para dizer, história de familiar, de doença coronária, de infarto ou de derrame, tem que ser em parente de primeiro grau e tem que ocorrer na mulher com menos de 65 anos de idade e no homem com menos de 55. Porque é comum chegar no consultório, pessoas que dizem assim, olha, minha família só morre de infarto. Aí quando vai ver, a primeira família está tão longe que é capaz de chegar em Portugal, né? Porque a tia do irmão de não sei de quem e tal. Primeiro, muito longe. Segundo, meu avô morreu aos 90 anos de infarto. Eu digo, meu amigo, aqui ele estava, né, não vou dizer que ele estava cumprindo hora extra, mas assim, já é do processo natural da aterosclerose, porque, olha, veja, o modificável é genética e o segundo e o terceiro seria sexo e idade. A mulher é mais privilegiada que o homem, viu, dona Miriam? Porque, primeiro, é mais inteligente que o homem. Você pode olhar, se você for nos consultórios, tem muito mais mulher do que homem. Não é porque existe mais mulher do que homem, não. É porque a mulher se cuida muito mais do que o homem. Né? Você veja um detalhe interessante. Você falar para um homem que ele é barrigudo, não tem muito problema. Mas diga isso para uma mulher sem ela estar grávida. Né? É quase que um crime hediondo. Então, como ela se cuida pela saúde, pela estética,
ganha na saúde. Então, a mulher sempre foi muito mais inteligente que o homem. Então, mulher e tal. Então, esses fatores de risco a gente não tem como modificar, né? Pelo menos até o momento. Então, agora, esses são os fatores de risco modificáveis. Esses aqui são os 4 grandes: colesterol alto, tabagismo, diabetes e hipertensão arterial. Então, esses aí, todos eles têm relação direta com infarto e derrame. Tem outros fatores de risco que também são um pouco inferiores no seu grau de risco, mas não deixa de ser importante. Estresse. E aqui, pessoal, tanto vale o estresse no trabalho como o estresse em casa, né? Tem gente que tem o privilégio de ter os dois, né? Briga no trabalho e briga em casa. Sedentarismo, né? Hoje em dia o celular fez um mal desgraçado, né? Porque é uma coisa curiosa, conselheiro Carlos Pina. Eu antigamente, quando era estudante aqui, Paulo, meu irmão, ali, via isso, a gente ia para a escola a pé, né? Ninguém ia de carro. Levava uma banana, algumas coisas lá para comer no recreio. Nos intervalos das aulas, todo mundo jogava bola, a mulher jogava queimada, etc. Mas era isso. Voltava, fazia banca, ia jogar bola. Hoje em dia o pessoal vai de carro, a camarada entra na escola para nem caminhar ali perto. Merenda, Cheetos, né? Na escola tem Cheetos, refrigerante, essas coisas. Quando volta, não tem mais negócio de banca, é reforço. Reforço. E o camarada vai para o computador, então com o celular, com um balde de pipoca, né? Pacote mais, né? Um negócio desse tamanho. E um outro de Coca-Cola. Como é que você não quer? Então, as crianças hoje em dia são obesas, são sedentárias. Tinha um ditado que dizia antigamente, assim, cuide da criança para ela não adoecer no futuro. Hoje em dia, assim, cuide que ela já está doente. Então, você já tem um monte de crianças hoje com diabetes do adulto, com hipertensão do adulto e assim por diante. Então, esse é um problema. E a obesidade, logicamente, esse é um grande fator de risco. E o uso excessivo de álcool. Então, pessoal, esses fatores de risco são todos modificáveis. Bem, e veja o que é que acontece. Esses fatores de risco, por uma série de coisas, vai levar à lesão dos órgãos-alvos, e aqui eu chamo a atenção do infarto e do derrame. Depois que o indivíduo sofre infarto e derrame, ele vai passar por uma série de alterações que levam à morte prematura. Então, a gente pode dizer que o fator de risco é causa de morte prematura. E aqui, nós temos 2 grandes mecanismos de ação. Eu posso atuar antes que a doença ocorra, eu chamo isso de prevenção primária, e eu posso atuar depois que a doença ocorreu, prevenção secundária. E aqui, é uma coisa interessante a evolução da medicina. Eu tive a oportunidade de, antes dessa conferência, conversar com meu amigo França, a gente falando sobre pessoas luminares da medicina, e nós citamos 2 grandes luminares, Dr. Zerbini e Dr. Adib Jatene. Eram 2 cirurgiões. O cirurgião da doença cardiovascular, especificamente da doença coronária, ele, infelizmente, ele atua muito mais na prevenção secundária, ou seja, que a doença, depois que a doença ocorreu. A medicina moderna, conselheira Suzana, mudou o foco. Hoje em dia eu tenho que evitar que o indivíduo adoeça. Aragão sabe muito bem disso. Antigamente, é o primeiro congresso de cardiologia que eu fui em Belo Horizonte, há tantos anos atrás, eu acho 78 precisamente. Eu me lembro que estava 3 palestras, doutor Adib, doutor Zerbini, doutor Favaloro da Argentina, os 3 dando palestra e auditório lotado. Se a gente botar 3 cirurgiões hoje, botar um numa sala sozinho, só vai ter os colegas para prestigiar, porque o foco grande, não é que não são importantes, são, mas você tem que tratar antes que a doença acontecer, os outros são sobreviventes, ok? Lógico que merece a prevenção secundária, para evitar que tenha outro infarto, mas você tem que atuar na prevenção primária, ok? Bem, vejam aqui, isso aqui é da Organização Mundial de Saúde, mortes atribuídas aos fatores de risco. Pessoal, hipertensão é a principal causa de morte do mundo reversível. Ou seja, se eu tratar a hipertensão, eu tenho uma chance muito grande de controlar. Veja o segundo aí, cigarro, diabetes, né? Inatividade física, obesidade, colesterol, etc. Você veja, todos os fatores de risco estão aí listados como causas de morte no mundo. Bem, aí, e o Brasil? Aqui, dados aqui
do estudo Pew, Aragão, publicado recentemente aqui, você veja, no Brasil, a mesma coisa. Principal causa do mundo, doença cardiovascular. Principal causa da doença cardiovascular é hipertensão. Ou seja, tratar a hipertensão é conduta de ponta para reduzir doença cardiovascular. Bem, então, a Sociedade Americana de Cardiologia, ou American Heart Association, propôs em 2010 uma medida que seria, eles queriam reduzir em 20% as mortes por doenças cardiovasculares, e propôs essas métricas aqui. Isso deveria ser difundida em todos os setores e escolas, etc., no sentido de indivíduo controlar a glicose, ter uma dieta saudável, controlar peso, fazer exercício, não fumar, controlar a pressão e o colesterol. Então, essas são as métricas que deviam ser apoiadas, e etc. Bem, aí vem o grande desafio que nós temos de fazer mudança de estilo de vida. Olha o que acontece, conselheira Suzana. Isso aqui é o pessoal indo para uma academia, vão pela escada rolante. Agora, eu tenho certeza que o cardiologista dá exemplo. Isso só acontece com o leigo. O cardiologista dá o exemplo. Tirei essa foto no congresso do American College de Cardiologia. Tirando aqui, conselheira Suzana, uns 2 heróis que estão subindo aqui, o resto tudo é na escada rolando. Você pode ver, o cara perde mais tempo esperando o elevador para ir para o primeiro andar do que subindo por uma escada, entendeu? Então, essa atitude aí é que você se reverte para o dia a dia. Então, fazer atividade física não é fácil, não é comum. E para testar isso aqui na nossa cidade, no nosso estado, eu tive a oportunidade, eu quero trazer aqui 2 trabalhos do nosso programa de pós-graduação de Ciência da Saúde da UFES, que, orgulhosamente, Aragão, nós somos hoje nível 6 da CAPES. Nível 6 da CAPES. Só para vocês terem ideia, a pontuação máxima é 7, nível 6 é nível de excelência internacional. Então, é com muito orgulho que faço parte desse grupo. E nós trouxemos aqui, eu estou trazendo 2 estudos, um que eu orientei, e o outro que o professor Zé Augusto Filho orientou. Esse meu foi em prevenção primária. Pessoal, é assim, pessoas que já tiveram infarto. E o que a gente queria saber é 6 meses depois como é que ele está. Porque eles tiveram infarto, foram orientados. Olha, você sabe, você teve infarto porque você fuma, porque você é obeso, porque você não faz atividade física, etc, etc. Veja o que aconteceu aqui. Olha. Sedentarismo. 6 meses depois, continua a mesma coisa. Tem gente até que piorou. Aqui sim, esse estudo nós atuamos tanto na rede pública como privada, né, para ver as 2 coisas. Tabagismo, para o conselheiro Carlos Pina, caiu com 30 dias, com 6 meses o pessoal já voltou a fumar, porque se acostumou, né? Está bem, etc. Talvez não tenha nada a ver com cigarro e lá volta a fumar. E qualidade da dieta, a mesma coisa. Por exemplo, a gente queria ver quem aboliu, por exemplo, excessivo de álcool, carne vermelha, alimento processado, gordura trans, sal, e estava usando mais dietas de nível, rica em vegetais, frutas, azeite de oliva, grãos, etc. Isso aqui foi decepcionante, menos de 50% faz isso. E quando você vai ver quem mais fazia dieta ideal, você veja, primeiro mulheres, voltando aí àquela ideia que mulher é mais inteligente que homem. Então, eram mulheres, as pessoas que tinham orientação de nutricionista, e aqui é um papel importante, que eu acho que não é, Aragão, que a gente não deve, médico, atuar sozinho, ele tem que ter um respaldo, e a nutricionista é muito importante. O pessoal da saúde privada, conselheiro Carlos Pina, foi melhor do que o público, infelizmente é uma realidade. Os casados e os mais idosos. Então, quer dizer, esse grupo era o que tinha a dieta mais adequada do que os demais. Do ponto de vista de prevenção primária, ou seja, aquele pessoa que nunca teve doença nenhuma, infarto, e está seguido no programa de saúde da família, esse trabalho orientado por Zé Augusto, ele queria saber qual o percentual de pessoas que estavam seguindo aquelas métricas da Sociedade Americana de Cardiologia. E aqui era dividido assim, no ideal, intermediário e ruim. Veja o que aconteceu, pessoal, só 32% da população estavam dentro das métricas ideais. Então, você veja, nós estamos muito maus, tanto do ponto de vista de prevenção secundária, como do ponto de vista de prevenção primária.
E, então, eu diria assim que controle de fator de risco parece que tem uma empatia, conselheiro Carlos Pina, com aquele trabalho de Sísifo. Lembra da mitologia grega, que Sísifo, que era um astuto dos terrenos, e ele provocou a ira dos deuses, né, porque ele fez várias peripécias, e ele foi condenado a passar o resto da vida empurrando uma pedra morro acima, e quando ele já chegava no cume e a pedra rolava abaixo, ele ia fazendo esse trabalho. Então, parece, pessoal, que o controle do fator de risco é isso, ou seja, aquele trabalho longo, penoso, que não leva a coisa nenhuma. Então, Aragão, eu acho, sob a minha ótica, pessoal, que para a gente ter uma ajuda disso, você ainda tem que colocar aqui qualidade de sono, isso é uma das coisas que a gente está vendo muito, e aí entra a espiritualidade. Curioso que, com a grande divulgação do Tribunal de Contas sobre essa apresentação, muita gente me ligou perguntando se eu era espírita. Eu digo, não, meu amigo, aqui não tem nada a ver com espiritismo, não, é espiritualidade. E eu diria que espiritualidade é mais fácil entender do que definir. Então, eu diria que espiritualidade é isso aqui, ó. É mais gratidão, paciência, perdão, altruísmo, empatia, confiança, resiliência, solidariedade, e menos raiva, intolerância, ódio, egoísmo, ressentimento, pessimismo e assim por diante. Então, isso aqui é que é espiritualidade. Bem, a gente precisa ter uma definição, né? Então, o que seria espiritualidade, se você for definir? Então, é o conjunto de valores morais, mentais e emocionais que guiam nossos pensamentos e ações, tanto do ponto de vista intra como intra e interpessoais. Já a religiosidade, que não deixa de ter uma relação com espiritualidade, seria quanto se acredita, segue e pratica uma determinada religião. Já a religião é o conjunto organizado de crenças, práticas e rituais que tem uma conexão com o sagrado. Então, pessoal, espiritualidade e religiosidade não está tão assim desconectados, mas não são a mesma coisa. Então, esse é um dado muito importante. Bem, e por que o médico deve abordar a espiritualidade? Vocês vejam que na prática clínica, doutor Milton, só menos de 25% dos médicos abordam a espiritualidade nas suas consultas. Todavia, 96% dos pacientes acreditam em Deus, 63% praticam algum grupo, pertence a algum grupo religioso. No Brasil, 88% da população é ligada a alguma religião, 63% gostariam que os médicos abordassem na consulta, e 74% acreditam que o aumento da empatia e confiança vai ajudar eles. E aqui eu quero trazer também um trabalho também do nosso programa de pós-graduação. Esse aqui é orientado pela professora Joselina Oliveira, que tem como aluna a doutora Adele Cardoso, que vai defender a tese dela agora em dezembro, e eu vou participar da banca. E veja, no trabalho dela, avaliando 237 pacientes, você veja que, muito parecido com o que acontece no Brasil, né, no mundo, na literatura, 95% acreditam em Deus, e a grande maioria dos nossos pacientes, eles têm uma religião. E vejam aqui, pessoal, esse é um estudo famoso, porque a gente sempre sabia dos fatores de risco, mas essa parte dos fatores psicossociais, que diga assim, ansiedade e depressão, a gente não tinha muita relação em relação ao infarto. Já acreditava nisso, mas não tinha comprovação científica. Então, esse estudo Interheart foi publicado já há alguns anos atrás. Ele pegou 52 países e procurou ver quais são os fatores de risco ligado para o indivíduo ter um infarto do miocárdio. Veja, só pegando fatores de risco modificáveis. Veja aqui, ó, tabagismo, depois vem diabetes, hipertensão e colesterol alto. Ou seja, aqui a chance do indivíduo ter infarto com cada um desses. Agora veja se a gente somar 3 fatores de risco. Não é difícil você encontrar, né, um tabagista, diabético e hipertenso. Veja que a chance dele já aumenta. Veja se tiver os 4 fatores de risco, veja como a chance aumenta mais. Tudo isso mais obesidade, mais ainda. Tudo isso aqui,
e fatores psicossociais, que é aquilo que eu digo, estresse do trabalho, em casa, etc. Mais ainda, e se tiver tudo, a receita está pronta para ter um infarto de miocárdio. E esse estudo procurou ver qual a influência de cada fator nessa composição. E essa foi uma coisa curiosa. Os fatores psicossociais, estresse e ansiedade, contribuem com 32%, mais do que a própria hipertensão e a diabetes. Ele fica só atrás e obesidade, ele fica atrás apenas do tabagismo e da diabetes. Quer dizer, ou seja, fatores psicossociais têm uma influência muito maior do que a gente imagina na incidência do infarto. Então, mostrando que você cuidar disso, seguramente vai evitar substancialmente a incidência do infarto. Veja aqui, ó, indivíduos que têm baixa espiritualidade, ou seja, muita raiva, aqui o traço foi raiva mesmo, a chance de ter insuficiência cardíaca é muito maior do que os que não têm. Dizia o doutor Adib Jatene que trabalha no mato, o que mata é raiva. E está certo, isso aqui está comprovado. O doutor Lorival Batista falava isso, nós conversamos há pouco com o França. Então, pessoal, o problema não é trabalhar, não é não ter raiva. Aí, por exemplo. Bem, aqui é um estudo interessante, mostrando esse estudo aqui envolvendo somente enfermeira, é o Nurse Heart Study, 74 mil mulheres, aí seguida por um tempo muito grande, aquelas que frequentavam algum tempo religioso, pelo menos uma vez por semana, teve 33% redução de mortalidade, 27% menos morte cardiovascular, menos morte por infarto e derrame do que o que não tem. Então, você vê que vale a pena investir. Isso a gente já está vendo, isso é ciência. O conselheiro Carlos Pina falou ali da importância de seguir ciência, né? Mesmo até na política, né, conselheiro? E veja que parece que a espiritualidade e a religiosidade, eles tamponam os efeitos dos fatores de risco. Então, parece que tem um efeito inverso. Então, veja, no álcool, no tabagismo, na hipertensão, aqui tem vários estudos mostrando que reduz a hipertensão em 13%, na obesidade, na diabetes. Então, quer dizer, cientificamente comprovado que você investir na espiritualidade, vocês vejam, pessoal, você consegue, quer dizer, isso aqui não é feito por eu acho. Aqui são trabalhos científicos mostrando que funciona. Então, e aqui eu queria chamar a atenção, assim, com muito orgulho, a contribuição sergipana nesse contexto. Isso aí faz parte daquele trabalho que eu falei da doutora Joselina, e aqui, doutor Carlos Pires, isso é de um aluno da graduação, aqui não é da pós-graduação. Ele, inclusive, ele vai ser o palestrante de hoje da nossa reunião magna do Hospital São Lucas, que tem 35 anos de existência. Veja o que é que ele mostrou nesse trabalho. Aqui pegando 273 pacientes, todos eles com doença coronária, de 4 ambulatórios de hospitais aqui de Sergipe. Então, veja, primeiro, logicamente, será aplicado um questionário de espiritualidade, e veja, espiritualidade, quem dividiu com maior espiritualidade e com menos espiritualidade. Espiritualidade, Bandeira, muito maior nas mulheres, voltando a dizer que elas são muito mais inteligentes que o homem. E quando você vai comparar os fatores de risco, quem tem mais espiritualidade, quem não tem, veja, olha, muito menos tabagismo, muito menos consumo de álcool, muito mais controle de hipertensão, de dislipidemia, de doença coronária crônica, mas de menos infarto e derrame. Quer dizer, isso aqui mostrando, estudo nosso, aqui mostrando que aqueles que têm maior espiritualidade têm menos fatores de risco e menos eventos. O grande desafio nosso, sem dúvida nenhuma, é como implementar a espiritualidade. A gente já sabe que quem tem está mais protegido. Agora, como é que vamos fazer isso? Então, você veja, aqui são as técnicas que nós temos. Técnica de meditação e relaxamento, conversamos hoje, né, com o meu amigo França aqui. Então, isso funciona. Disposição ao perdão, gratidão e bem-estar espiritual, a capacidade de resiliência e
Outra coisa curiosa, hoje em dia é muito comum os idosos que são cuidados por pessoas que a gente chama cuidadores. A maior parte são cuidadoras, mas cuidadores. Você dá suporte ao cuidador, reflete no paciente. Veja que coisa curiosa. Isso tudo comprovado cientificamente. Você veja, uma técnica de meditação e relaxamento na pressão arterial, ele tem efeito superior até diminuir sal da comida ou fazer exercício físico. Veja que coisa curiosa. Isso aqui, trabalho científico, aqui é uma meta-análise de 8 estudos publicados. Veja que coisa curiosa. Isso aqui é uma técnica para medir o grau de isquemia da pessoa. Pegaram pessoas que já tiveram infarto e, pela medicina nuclear, doutor Milton, mede o grau de isquemia. Aí, o que é que eles faziam? Faziam com que o indivíduo passasse por uma situação que levasse à raiva. Então, algum fato que aconteceu, ele tinha raiva. E fazia o exame de cintilografia. O grau de isquemia aumentava. Então, mostrando que raiva causa pior isquemia. Aí, Aragão, pegaram esses indivíduos, fizeram um treinamento de 10 semanas para ele, como disposição ao perdão e etc. Repetia o teste, diminuía a isquemia. Ok? Então, você veja que coisa curiosa, mostrando cientificamente aquilo que a gente está falando, né? Então, a gratidão, da mesma maneira, você veja aqui um estudo com 186 pacientes, mostrando que o indivíduo que desenvolve o sentimento de gratidão melhora a qualidade de sono, humor, fadiga, autoconfiança e assim por diante. Então, mostrando que vale a pena. Resiliência. Resiliência o que é? É a capacidade de enfrentar a adversidade sem sucumbir a elas. Quem pratica resiliência melhora a adesão ao tratamento, melhora a qualidade de vida, isso pode ser desenvolvido e se correlaciona negativamente com depressão. Então, dados importantes e comprovados. E veja aqui aquilo que eu falei para vocês, quer dizer, você fazendo o tratamento assim, de melhora, aumento da espiritualidade em cuidadoras de indivíduos que têm insuficiência cardíaca, se revertia em melhora da ansiedade dos cuidadores, e isso traduzia na melhor qualidade de vida dos pacientes. Então, quer ver, não é só, é toda a cadeia de tratamento, né, que quem tem que atuar. Então, aqui, pessoal, já chegando aqui para o final da minha apresentação, eu digo que o médico, para praticar a espiritualidade, ele primeiro precisa acreditar. E para acreditar, ele tem que ser um otimista. E para ser um otimista, ele tem que focar na solução, ter um apoio social, exaltar o lado positivo. E aqui eu queria prestar uma homenagem a uma pessoa que foi meu professor, conhecido de todos nós, o professor Adib Jatene, que ele dizia exatamente isso: eu nunca discuto o problema, eu só discuto a solução. E você veja, meu pai falava tanto isso, né? Tem gente que passa a vida remoendo. Por que isso aconteceu? Mas por que isso não podia, não sei o quê. E gastando energia, liberando catecolamina e uma série de coisas. Você tem que ver, já aconteceu. Agora, Kátia, vamos tratar, vamos ver o que é que pode ser feito. Então, foco na solução e não no problema. Outra coisa, a grande barreira para você implementar a espiritualidade é a falta de compaixão. E aqui, conselheiro Carlos Pino, eu queria aqui só falar uma frase que eu citei numa turma, que eu fui o nome da turma em 2015 aqui da Universidade Federal de Sergipe. Eu falei assim para meus alunos, né, meus afilhados, que consintam-me ainda a bondade de registrar algumas palavras. Recebam-nas, caros discentes, com uma exortação, um chamado ao trabalho desvelado e enobrecedor, ao estudo incessante e comprometido, e, sobretudo, a um olhar compadecido com as mais existenciais necessidades de seus semelhantes. E para falar em compaixão, nada mais sim, de que a Madre Teresa de Calcutá. Esse aqui foi um artigo que eu publiquei sobre o efeito da espiritualidade na Covid-19, e, curiosamente, o artigo que eu mandei para o jornal para esse final de semana foi Espiritualidade na Cardiologia. Eu me inspirei nesse convite que o doutor Aragão me fez. Eu digo, vou fazer isso sobre um artigo
e eu convido vocês a lerem depois no final de semana. E a Madre Teresa de Calcutá, ela disse com muita sabedoria que muitas pessoas no mundo morrem por uma falta de pedaço de pão, mas há muito mais gente morrendo por falta de pouco de amor. Então, ou seja, o médico tem que ser um otimista e acreditar, e a grande barreira é a compaixão, que eu acho que isso tem que acontecer para todo mundo. E a mensagem final de espiritualidade, eu trazia essa, né, que ninguém precisa saber o bem que a gente faz. O importante é que as pessoas ao nosso redor cresçam. Essa é uma frase de autor desconhecido que eu achei muito apropriado para o que nós falamos. E eu queria prestar homenagem final aqui a meu pai, né? O professor José Carlos de Souza, como ele gostava de ser chamado, né? Conselheiro, não, professor José Carlos de Souza, em duas situações. Aqui na posse, como procurador aqui do Tribunal de Contas, aqui ao lado de... Aqui, Moreira, Juarez Costa, aqui o Manuel Cabral, esse aqui aqui é o Andrade, Joaquim Andrade. E o outro, aqui, eu esqueci o nome dele. E o terceiro conselheiro era Zé Amado Nascimento. E tinha Carlos Alberto também, né, que meu pai entrou até no lugar dele. Carlos de Sampaio. E aqui foi quando ele tomou posse do conselheiro, sendo recebido aqui pelo conselheiro Zé Amado Nascimento. Então, assim, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, porque aqui é a casa, segunda casa de meu pai, né? Então, e aqui rever amigos, né? Aqui é a conselheira Suzana, o professor Carlos Pina, Angélica, a minha família, minha clientela, Rafael e tal, e tantos outros aqui, meu irmão Paulo, meu cunhado Zé Livínio, Cátia, e Dona Miriam e tantas outras pessoas. E eu sempre, quando vou preparar algum material, eu preciso recorrer a alguém, porque você sabe, muita palestra, etc. Então, eu recorro à minha neta, Maria, né, que ela me ajuda muito nisso aí. E, por exemplo, eu estou aqui, precisa ter alguém que está no consultório, ela está lá segurando o barco. Então, obrigado, pessoal. Conselheira Suzana, quer dar uma palavra? Né? Conselheira, por favor. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a presença aqui do Dr. Souza, parabenizar pela excelente palestra e acredito muito na questão da espiritualidade. Né? A espiritualidade deixa você melhor, né? Deixa você mais, como você colocou muito bem ali, resiliente, confiante, a questão do perdão. Então, eu e o Dr. Carlos Pina aqui somos uns adeptos dessa espiritualidade, das nossas missas, e eu tenho certeza que só pode fazer bem, principalmente aquelas pessoas que sofrem do coração. Mas a minha pergunta é o seguinte: eu tenho tido agora visto muitas pessoas morrerem de morte súbita, né, dos infartos repentinos, muitas vezes dormindo. E algumas pessoas que eu pergunto assim, o que é que leva a tantas mortes súbitas ultimamente? Foi resquícios da Covid? Aí um diz assim, pode ser também das vacinas. Então, eu não sei, eu estou dizendo porque eu estou vendo assim, muitas mortes, mas como cardiologista, eu acho que você deve ter uma noção muito maior que eu. Né? Então, eu queria saber muito sobre isso, porque quando diz assim, morreu fulano, como? Morte súbita. Meu Deus do céu, que negócio é esse? Está acontecendo muito frequentemente. E eu queria tirar essa dúvida, porque nós ficamos assim, eu tive Covid, acho que grande parte aqui teve Covid, e as vacinas também, todos nós tomamos vacina, salvaram vidas, mas também alguns alegam que foi a vacina. E eu queria muito saber. Muito obrigada. Bem, obrigada pelo elogio. E a pergunta muito oportuna, né? É comum até dizer essa questão de morte súbita, sobretudo dormindo, né? Assim, que diz, dormiu bem e acordou morto, né? Acordar morto é meio complicado, mas é o que diz. Bem, conselheira, nós da cardiologia estamos muito acostumados a ver morte súbita. Morte súbita é uma das causas de morte. Para você ter uma ideia,
uma percentagem aí que não é totalmente conhecida, mas chega às vezes de 30% até para perto de 40% dos infartos ocorrem subitamente. No conceito de morte súbita é aquela que o indivíduo morreu dentro de 24 horas de uma doença que não era necessariamente conhecida ou não vinha doente, ele aparentemente estava bem. Então, um detalhe muito importante de saber, por exemplo, no processo do infarto, é porque o leigo, por exemplo, o infarto ocorre quando uma placa de gordura, quer dizer, você tem uma obstrução total da artéria coronariana, essa é a principal causa, né, porque tem outros, e, logicamente, toda aquela área que vai ser irrigada por essa artéria vai morrer, e a depender do tamanho da área, ou se aparecer uma arritmia, o indivíduo pode morrer ali subitamente. Tanto existe o infarto fulminante, como chama, ou morte súbita, quando você não tem a causa. Bem, o leigo imagina, né, que a placa de gordura vai crescendo, 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 até que fecha o vaso. Não é assim que acontece. Se fosse assim, seria muito interessante, porque vocês imaginem que à medida que vai crescendo, 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 o entupimento vai aumentando, chegaria um ponto que ia dar angina, porque está faltando sangue, o organismo ia se ressentir, e daria tempo para você tratar da maior parte das pessoas. O que acontece, pessoal, a maior parte dos infartos, mais de 70%, 80% do infarto, ocorre com placas que têm com menos de 50% de obstrução. Ou seja, a placa que não dá sintoma nenhum. Inclusive, até nos testes corriqueiros você não detecta. O que acontece é que essa placa sofre uma fissura ou erosão, o sangue que está passando ali por dentro do vaso vai fazer uma rolha para fechar a placa, e a rolha é grande demais, fecha o vaso. É por isso que o indivíduo não sente nada, de repente tem um infarto agudo do miocárdio. Então, assim, esse é o processo do infarto, que é uma das principais causas de morte súbita. Mas lembre, nós temos muita morte súbita em atletas. Isso aí geralmente é por uma doença chamada miocardiopatia. A miocardiopatia hipertrófica é uma das principais causas. Existem indivíduos que nascem com artéria coronária, com trajetos anômalos, ou saindo de outra artéria, assim por diante. Então, nem toda causa de infarto, de morte súbita é infarto, embora a doença isquêmica seja a principal causa delas. E isso ocorre a vida inteira. Não houve nenhum aumento de morte súbita para a gente. O que está acontecendo é que no processo de divulgação, e hoje em dia os celulares, as redes sociais são mestres em fazer isso, divulga muito esses acontecimentos. Bem, a Covid matou muita gente do coração, você teve muitos casos de miocardites, que são doenças do coração, que pode levar a arritmia, que pode levar a uma disfunção ventricular importante do coração e que matam, seguramente. Bem, as vacinas, ela tem algumas relações com miocardite, mas nós temos trabalhos, inclusive trabalhos que eu tive a oportunidade de participar aqui no nosso meio, e o que nós mostramos que muitos dos sintomas que são creditados à vacina são por conta da doença. Por exemplo, vocês sabem que existe uma doença nítida que é chamada Covid longa. Não é? Que se discute muito, eu sou um deles que até que sou um pouco cético, se é próprio da Covid ou próprio das viroses graves também. Ou seja, são indivíduos que mesmo 6 meses depois, conselheira Angélica, está tendo sintoma. Um dos mais importantes é fadiga. Sempre não consigo fazer isso, não consigo andar para lá e assim por diante. É fadiga, queda de cabelo, inapetência, tem gente que ainda tem perda de paladar, olfato. Isso 6 meses depois da Covid. E vejam, taquicardia, palpitação, e lá vai. Bem, aí, Aragão, um dos estudos, artigos que nós publicamos, junto com o Dr. Paulo Martins, aqui do nosso programa de pós-graduação, foi eu mostrando o seguinte: o que é que a gente recomenda? Que você tome vacina 1 mês depois da Covid. O indivíduo que tem Covid, 6 meses depois ainda está tendo sintoma. Toma a vacina e muita gente bota a culpa na vacina. O problema é da doença que ele teve ainda, que está aí acontecendo. Então, eu estava participando de um programa do Raider e me disseram assim: é verdade que tem muita gente que toma vacina e tem infarto? Eu digo, é. Como tem muito torcedor do Flamengo que tem infarto também. Porque, repare bem, se mais de 80% das pessoas estão vacinadas, infarto é quem mais mata. Você encontrar
um que morre de infarto e tendo vacinado é a coisa mais frequente que tem. Agora, a relação de uma coisa com outra não tem nada a ver. Então, assim, o processo, a vacina, as vacinas podem dar alguns casos de miocardite. Lembre que em mais de 80% dos casos, os indivíduos já estão sem sintomas, já quando saem do hospital e curados. Ela ocorre mais assim do sexo masculino, e mais em indivíduos jovens ali, de adolescentes, etc. Muito raro no adulto, no idoso. E o que a gente está vendo de morte súbita, etc., é o que sempre vimos. Ou seja, não houve nenhum incremento por causa da Covid. Agora, logicamente que a divulgação, e infelizmente a pandemia levou a uma politização, né? Então, assim, a gente sabe que tem pessoas que parece que torcem contra, né, isso necessariamente. Então, a gente tem visto, assim, a vacina que salvou, não tem nem, isso nem se discute. E logicamente, é fácil até de você imaginar, quando você vai ver, por exemplo, drogas contra a Covid, porque quando a gente vai fazer pesquisa, a gente vai fazer uma pergunta, né? Isso, por exemplo, será que estatina protege do infarto do miocárdio? Então, você vai um grupo vai usar estatina, outro grupo não vai usar, e vai testar. Aí, quando você vai lá, será que essa droga, ivermectina, funciona em Covid? É uma droga cuja pergunta já está errada desde o início. Porque assim, não, você veja o seguinte, olha, vamos raciocinar. Qual é a droga que funciona em vírus? Me diga a droga da Zika, da dengue, da chikungunya. AIDS, o indivíduo usa um coquetel de drogas bloqueadoras, mas você nunca vai ver um ex-aidético, você vai ver um aidético controlado, que não transmite, ou sei lá, mas aidético do mesmo jeito. Então, era muito difícil que alguma dessas drogas funcionasse como antiviral, entendeu? Então, assim, e o pessoal embarcou nesse negócio e achou que tem gente, eu atendi no consultório, pessoas que tomando, ainda tomando ivermectina, porque diz que funciona melhor do que a vacina. Coisa que não tem fundamento, infelizmente. Então, eu acho, viu, conselheira, né, assim, resumindo a sua pergunta, porque a gente tem a monitorização dos infartos, porque eu trabalho num hospital que tem um movimento muito grande e, em função de pesquisa, a gente até mapeia o que acontece nos demais hospitais também. Não houve incremento nenhum, conselheira Angélica, nada. Acontece o infarto do mesmo jeito. Agora, eles matam muito porque sempre mataram muito, né? Então, infelizmente, é isso. Esse é um problema que a gente está vendo assim. Eu até estava programando para terminar um livro que eu estou escrevendo sobre as crônicas, né, da pandemia, e eu ia colocar assim, crônicas de uma pandemia, mas Dr. Anderson Nascimento, da Academia de Letras, me propôs um tema assim interessante. Você use 100 Covids, mas 100 com C. 100 crônicas sobre Covid. E eu estava lá, dizia, olha, praticamente já está se esgotando, mas está vendo que parece que lá vem outra onda que a gente não sabe, né? Porque, assim, primeiro, logicamente, você veja que isso está mostrando que tudo, porque, pessoal, vírus, muita gente acha até que não é um ser vivo, né? Porque o ser vivo, nós aprendemos no colégio, que é aquilo que nasce, cresce, reproduz e morre. O vírus não se reproduz. Ele tem que invadir um ser humano, um outro organismo vivo, fazer o organismo replicar ele. Bem, só tem duas maneiras de você evitar que isso dissemine. Uma, isolar, porque se você bota uma pessoa aqui, outra lá do outro lado da sala, como é que você vai pegar a virose? Não tem jeito. E a outra, vacina. Não tem jeito. Então, ou se investe em vacina, e o que grande problema da Covid é que a imunidade, quer seja pela doença, quer seja pela vacina, ela dura pouco, dura 6 meses ou assim. E um detalhe interessante, conselheira, que isso por estudos também, o indivíduo que teve Covid e se vacinou, ele tem mais imunidade do que o que não teve ou o que tomou a vacina. Ou seja, vale a pena tomar a vacina, né? Porque eu vi assim, até candidatos políticos que disse aí que parece que é melhor
É melhor ter a doença do que vacinar, é um absurdo. Eita. Ok? Doutor Souza, com a autorização do conselheiro Carlos Pina, nós queremos agradecer ao senhor pela sua presença e encerrar o evento essa manhã. E reforçando apenas o agradecimento da conselheira Angélica Guimarães, da conselheira Suzana Azevedo, do conselheiro substituto Rafael Souza Fonseca. Cadê? Vai ter a fotografia, né?